Bom dia, queridos irmãos. Que a luz de Jesus ilumine o seu coração, o seu pensamento, trazendo até você o amparo, a esperança, fortalecimento, para que possa receber força, coragem para vivenciar tudo aquilo que você mesmo programou, queridos amigos. E hoje nós vamos falar de nossa programação, que é as causas anteriores das aflições. Mas, se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parece atingi-lo como por fatalidade, tal, por exemplo, a perda de entes queridos e as dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes o meio de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo. Os que nascem nessas condições, certamente, nada hão feito na existência atual para merecer sem compensação tão triste sorte que não podia evitar, que são impotentes para mudar por si mesmo e que os põe à mercê da comiseração pública. Porque, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenridade e da vida só conheceram sofrimentos? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pode resolver, anomalias que nenhuma religião pode justificar, e que seria a negação da bondade, da justiça, da providência de Deus que se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para que se vissem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, que não há podido praticar nem o bem nem o mal? Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos, que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo, sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. E se esse mal não fizemos nesta vida, tê-lo hemos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir, em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. O homem, pois, nem sempre é punido, ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca à consequência de suas faltas. A prosperidade no mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio, que à primeira vista parece merecido, tem sua razão de ser. Aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoe-me, Senhor, porque pequei. Nós gostaríamos de convidar a todos nesta manhã para levantar as suas reflexões,
pois nós não conhecemos quais são as suas dores, irmãos, mas você as conhece. Você sabe das suas lutas, e as suas lutas são inerentes às suas forças. Por isso que ao planejar uma reencarnação, nós, em virtude dos nossos erros, dos nossos desacertos, diante da lei, nós nos encorajamos. E distante do corpo físico, nós tomamos decisões, amparado por tantos espíritos, por familiares queridos, que nós venceríamos na atual reencarnação. Por isso as perdas dos entes queridos, por isso as perdas daqueles que tanto amamos, das crianças que morrem em eternidade, dos jovens que nós muitas vezes atribuímos que eles teriam uma vida plena, mas nossos olhos são tão restritos apenas à matéria. Nós olhamos para as crianças, nossos filhos, que trazem maiores dificuldades. Nós não temos filhos iguais, porque os espíritos não são iguais. Então, como nós vamos dizer para os nossos filhos, se nós não tivermos a compreensão do amor e da justiça de Deus, nós não podemos nos afligir diante dos quadros de lutas que somos convidados a passar. Tanta inquietação nos destrói nossa esperança, que nada nos auxilia a construir em benefício dos semelhantes. Muitas vezes, quando nós olhamos um incêndio numa casa, nós condoímos, como fomos visto agora, as enchentes do sul do país. Nós perguntamos, por que, Jesus? Por que, Senhor? Porque a justiça se faz para todos aqueles que foram arrebatados pelas águas, outros pelo fogo. Mas aonde está a causa? Eu sempre procurei fazer tudo para que eu pudesse melhorar. Sim, meus amigos, são essas construções que você trouxe, que te deu força para vencer as lutas dos acertos, dos ajustes e reajustes com as leis de Deus. Mas por isso, nós não podemos nos afligir. Em toda a esfera de ação, o nosso processo é de evolução. As causas atuais foram aquelas que nós procuramos com as nossas mãos hoje, mas as causas anteriores, hoje estamos vivendo as consequências dela. As causas, muitas vezes nós não a conhecemos, mas estamos vivendo o efeito. Mas todo efeito tem uma causa. Então, misérias de toda sorte é uma forma que o Espírito escolheu. Não pensemos nós que foi imposto para nós. Não, não foi imposto. A não ser uma expiação difícil, em que nós não tivemos condições nem de escolhas. Então, em qualquer momento da esfera de ação do Espírito, nós precisamos pensar nos bons sentimentos. Nós precisamos lembrar dos nossos momentos de cólera, de raiva, raiva mortífera. Nós já matamos, já roubamos, já destruímos, já dilaceramos os corações. E quando nós falamos em matar, nós não estamos falando em matar só com a arma, com a faca. Não, nós matamos com os sentimentos, matamos com as palavras, destruímos a esperança e deixamos que a intemperança e a crueldade surge nos corações daqueles que, famintos de esperança, nós viramos as costas para todos eles. Então, todos nós que estamos passando por nossas causas anteriores às aflições,
Precisamos buscar a serenidade, o silêncio, para reajustarmos com a calma, com a pacificação, com a edificação do bem que nós prejudicamos no passado. E é por isso que a violência de ontem, que nos trouxe tantas dores, é preciso que a gente modifique. E muitas vezes com intenções que nos traz a calma. Quando nós compreendemos que as dores são momentos de reajustes para todos nós, nós vamos lembrar que Jesus, por muitas vezes, nos ensinou o perdão. E quando nós temos um filho com determinadas deficiências e que ele precisa muito de nós, é o convite para que a gente ame sem hostilizar aquele irmão. Em circunstâncias alguma nós vemos derramar o ódio, mas sempre a coragem para que nós possamos corrigir o erro do passado. E é assim, meus amigos, que nós vamos renovando todo o nosso processo de auxiliar uns aos outros, com esquecimento de nossa própria injúria. E quando nós vemos no Evangelho de Jesus, aquele momento em que todos estavam clamando que eles preferiam Barrabás, que era um delinquente, que nós sabíamos da gravidade, eles preferiram Barrabás do que Jesus. E isto mostra quanto ainda nós estamos distantes do Evangelho de Jesus. Nossas opiniões, muitas vezes, não são opiniões reflexivas, não são palavras que estimulam. E o tempo é a única força para nos esclarecer. O tempo é um talento. Por isso que nós, quando perdemos um ente querido em dor, em provas, nós falamos, nossa, passou tudo tão depressa. Porque o tempo é a única força que nós temos para edificar o trabalho no bem, para modificar uma consciência, para que nós possamos retirar de nós aqueles pensamentos ainda de injúrias, de perguntas, de reclamação. O que nos cabe diante da dor, amigos, diante das aflições anteriores, das causas anteriores, que muitas vezes nós queremos perguntar para nós mesmos por quê? Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Por que tantas tribulações? Nós precisamos pensar que todos nós estamos sendo convidados a rever todos os nossos pensamentos. É possível reconciliar e é possível conciliar o dever que temos com a verdade, retirando a leviandade que muitas vezes gerou em nós a mentira de hoje. Quantos irmãos são mentirosos? Mas é preciso que a gente lembre que a reencarnação vem nos pronunciar uma nova oportunidade de acerto. E é por isso que nós precisamos buscar, na verdade, o conhecimento que nos liberta, o conhecimento que nos torna mais prudente, mais cauteloso. E por isso que Jesus, ao dirigir aquela turba de doentes, naquela época, ele não reuniu com os espíritos que tinham por ele toda simpatia, mas ele foi amado, porque ele não julgou, ele não criticou, mas ele trouxe a palavra de esperança, ele trouxe
a palavra das bem-aventuranças. E é por isso que Jesus, ao olhar para naquela mulher que estava em altas aflições, em dores profundas, como Maria de Magdala, ele, Jesus, o libertara. Então nós temos que perceber que o tempo, ele modifica o nosso olhar em relação à dor. O tempo modifica a nossa maneira de compreender todas as tribulações que passam, que nós vivenciamos. Então, nós precisamos aprender hoje a render graças a Deus, para sua bondade, que nos permite recuperar os erros e repará-los, e não nos condena, mas nos ajuda a vencer as primeiras horas de nossa reencarnação. Muitas vezes recebendo pais amorosos, mães dedicadas, que nos ajudam. E assim, meus irmãos, a expiação sempre serve de prova, mas nem sempre, amigos, a prova é uma expiação. Provas e expiações são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. É por isso que nós, às vezes, neste momento de dor, não estamos compreendendo, não estamos aceitando as nossas provas, mas nós reencarnamos para provar para nós mesmos que nós haveríamos de vencer as dores do passado, o que fizemos, os desregramentos que tivemos. A nossa tarefa hoje é executar o bem, é sairmos vitoriosos dessa reencarnação, compreendendo e amando, muitas vezes buscando novos sentimentos que vão fazer com que a gente tenha o desejo de estender as mãos e aceitar as nossas dores, nossas provas, as nossas expiações com resignação, com buscando o amparo. E sem dúvida, amigos, quando agimos assim, sem revolta contra Deus, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser para nós uma expiação, mas é indício de que nós buscamos voluntariamente antes do que foi imposta, mas nós lembramos que tudo isso é um sinal de progresso. Por isso que os espíritos hoje têm nos auxiliado, e todos os espíritos que buscam a felicidade, ele precisa sair desses tormentos que ainda carrega. A dor é o remédio que limpa as chagas e cura o nosso perispírito. É a reencarnação, é a luta, é a prova, e quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Por isso, nós somos bem-aventurados, estamos ainda no mundo de provas e expiação, mas não estamos desamparados. E tudo depende de nós, depende da nossa resignação, de tornar proveitoso todo o nosso sofrimento e nossas impaciências para que nós possamos vencer. E isso nos dá força, porque amanhã o recomeço será diferente. Que Jesus nos fortaleça e nos ampare, hoje, agora e sempre. Nós deixamos no coração de todos as vibrações amigas, especialmente aqueles que estão passando por suas dores, o convite resgate, dos acertos, pois ninguém está em dor sem merecer. Mas o recurso hoje é para o corpo e para o espírito. Que Deus nos fortaleça. Amigos, receba com muito carinho as vibrações dos trabalhadores do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Diariamente vibramos para todos vocês. Fiquem com Deus, sintam-se agasalhados pelos braços de Jesus. Que assim seja.